No mesmo dia nós tivemos a decisão do STF que tornou o Moro réu pelo crime de calúnia contra o Gilmar Mendes e tivemos também o indiciamento do Bolsonaro pelos crimes da falsificação dos documentos de vacinação e também associação criminosa. A grande realidade é que as pessoas não estão entendendo o tamanho desses crimes porque essas pessoas estão muito acostumadas com a ideia do crime de peculato, que todo mundo chama de corrupção, e estão menosprezando o potencial desses crimes. No caso do Moro, o crime foi cometido pela internet, o que significa que a calúnia passa para o triplo da pena. Passando para o triplo da pena, os ministros podem condenar o Moro até 6 anos de cadeia, levando em conta o fato de que, condenando acima de 4 anos, ele já perde o mandato. Então, isso se conecta com aquilo que eu disse no dia em que o Moro foi, entre aspas, perdoado pelo TSE. A lógica é muito simples. Naquele dia, se eles tivessem realmente caçado a chapa Moro, eles teriam chamado novas eleições, o que colocaria a Michele Bolsonaro como senadora. O STF não quer isso, o TSE não quer isso. Esperaram o momento certo. Bom, o Gilmar Mendes sapecou esse processo contra o Moro e agora já é possível caçar apenas o Moro. O suplente entra no lugar do Moro e, obviamente, a partir daí não tem Michele Bolsonaro no Senado. Agora, bem interessante são os processos que o Bolsonaro vai responder na inserção de dados falsos nos documentos de vacinação e também associação criminosa. As pessoas estão todas esperando os crimes relacionados ao golpe de Estado, porque por esses crimes nós já temos várias pessoas, inclusive presas e já condenadas, mas nós estamos falando de 2 crimes que somados eles levam a pena de 15 anos de reclusão. 15 anos é suficiente para botar o Bolsonaro na cadeia e esses crimes já vão para julgamento pelo STF. O que significa que esses crimes serão julgados já na última instância e apesar de ter recurso na última instância, a gente já sabe que o STF se sentiu muito ameaçado pelo bolsonarismo que queria inclusive fechar o STF, fechar o TSE. Nesse caso, indiciamento sendo convertido em denúncia pelo Ministério Público e depois julgado pelo STF, já há possibilidade do Bolsonaro ir para o regime fechado. Condenado acima de 8 anos, ele vai para o regime fechado. E o crime é de 2 a 12 anos, no caso da inserção de dados falsos, e o crime também de 1 a 3 anos, me parece, o crime de associação criminosa. Porque é bem difícil o Bolsonaro escapar desses crimes. O indiciamento já está ali todo bem feitinho. E sobre o Moro, vocês acham que seria possível o Moro escapar de um processo de calúnia contra um ministro do STF? Praticamente impossível. O detalhe é muito simples. A primeira turma, que já conhece o fato, tá, gente? A primeira turma que julgou em unanimidade o recebimento da denúncia, já conhece o que aconteceu. A gente já sabe o resultado. O Moro vai ser condenado por esse crime de calúnia. Qual que seria a única possibilidade de escapatória do Moro nesse momento? Se o Moro fosse um cara muito articulado no Senado, para o Senado salvar o Moro. Mas o Moro não é um cara articulado no Senado. O Moro é um peixe fora d'água. O Moro caiu no Senado depois de sair da magistratura que perseguia políticos. Então, durante a carreira inteira do Moro, ele trabalhou exatamente na perseguição contra políticos e na ideia de dizer que ele era o juiz que trabalhava e que o STF era um órgão corrupto. Aí, de uma hora para outra, ele cai no Senado para ser julgado pelo STF do lado dos senadores que ele tanto criticou, que ele tanto acusou. Qual que é a possibilidade do Moro escapulir dessa? Muito pequena. Para quem acredita que o Moro foi salvo pelo STF, pelo TSE, desculpa, naquele julgamento da questão da chapa, fiquem sabendo que não. Desde o meu primeiro vídeo sobre o assunto, eu tenho dito que naquele dia o TSE decidiu quem ficaria no Senado, se seria Moro ou a Michele Bolsonaro, que liderava todas as pesquisas para vencer caso tivéssemos novas eleições. E o TSE decidiu que não é hora de colocar a Michele Bolsonaro no Senado, o que nos dá uma luz bem interessante. O TSE e o STF já sabiam que conseguiriam retirar Moro do Senado de outra forma. E isso nos leva a crer que a Michele Bolsonaro não entrar no Senado agora tem um motivo especial. O TSE e o STF sabem como tornar a Michele Bolsonaro inelegível até
2026. Muito obrigado, siga o canal aí, siga o Leonardo Estopa, marquem para receber notificações e até mais.